Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Dê o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Se você tiver interesse nessa planilha, na descrição terá o link de compra e o contato para adquirir a mesma. Bom, hoje irei apresentar para vocês uma planilha programada em VBA com o objetivo de calcular, dimensionar e detalhar diretamente no AutoCAD, gerando memorial, um sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio e também sumidouro. Tudo conforme as NBRs vigentes, que no caso para tanque séptico seria a NBR 7229 do ano de 1993, e para o filtro anaeróbio e o sumidouro seria aqui a NBR 13.969. Bom, a planilha seria essa aqui, que está aparecendo na tela, onde no primeiro passo eu preciso colocar os meus dados gerais da minha obra. Por exemplo, para o dimensionamento do tanque séptico, eu dimensiono mesmo segundo essa fórmula aqui, que leva em consideração o número de pessoas, unidades de contribuição, o tempo de detenção, taxa de acumulação de lodo e contribuição de lodo fresco. Eu faço o cálculo obtendo os parâmetros da equação, segundo essas tabelas aqui. Então, o objetivo aqui também da planilha é facilitar esse cálculo automatizando a obtenção desses parâmetros. Então, eu vou entrar aqui com meus valores. Intervalo de limpeza. Vamos supor que eu quero intervalo de limpeza do meu sistema, do meu tanque, de 1 ano. Temperatura do mês mais frio. Vamos colocar aqui, deixar aqui 22 graus Celsius. E aqui eu vou em adicionar tipo para, segundo essa tabela aqui da norma, certo? O tipo de prédio, se são ocupantes permanentes ou temporários, eu posso saber a minha taxa de contribuição, ou seja, a vazão que é produzida diariamente. Então eu posso simplesmente escolher o tipo do meu projeto, lembrando que a planilha também consegue fazer a somatória. Se, por exemplo, você está fazendo um sistema que, além de uma residência, contempla também, por exemplo, um alojamento provisório, sem problema. Ela vai conseguir fazer esse cálculo. Suponha que eu esteja fazendo o projeto para um conjunto de casas, num total de 7 casas, sendo que cada casa eu tenho 4 moradores, 4 pessoas, e seria uma residência do tipo padrão médio. Eu poderia aqui colocar 28, que seria 4 vezes 7, no total de 28 pessoas. Eu já tenho aqui o consumo fixado pela norma, e também a contribuição de lodo fresco aqui, igual a 1. Adiciono ao projeto. De maneira automática e dinâmica, eu consigo calcular aqui, certo? De maneira arredondada, o volume útil total do meu tanque, que seria de 5.630 litros, ou aproximadamente 5,63 metros cúbicos. Coloquei tudo isso, eu tenho aqui os dados obtidos pela norma, seria a contribuição de esgoto, contribuição de lodo fresco, tempo de detenção, taxa de acumulação de lodo. Por fim, também eu tenho o meu volume útil do tanque séptico e também as profundidades úteis máximas e mínimas recomendadas pela norma, tá bom? Eu tenho também aqui a opção para o meu tanque, se eu quero um tanque de formato cilíndrico ou um tanque séptico de formato prismático. Se eu adiciono aqui o meu formato cilíndrico, que vai ser o nosso primeiro exemplo, eu tenho que aqui logo na planilha alimentar o valor do diâmetro, certo? Lembrando que o diâmetro tem que ser um diâmetro que contemple esse cálculo. E geralmente você tem que saber também o seguinte, a disponibilidade desse diâmetro em peça pré-moldada, no caso de zimbras,
se tem perto, se é fácil de obter. Suponha que eu coloque aqui um diâmetro de 1. A norma não permite. Você pode ver aqui a mensagem, porque o diâmetro mínimo da norma para o diâmetro é de 1,1. Vou colocar aqui 2. Com 2 metros eu consigo aqui uma altura útil de 1,8. Está dentro desse limite. Ok. Tenho também de 2,5. Com 2,5 eu já não consigo, tá bom? Atingir aqui o meu mínimo de 1,2 metros. Deu 1,15. Então vou deixar aqui um diâmetro de 2 metros. Vai ficar uma altura útil de 1,8. Não tenho nenhuma mensagem de erro. Posso prosseguir o meu cálculo. Porém, se há necessidade de não utilizar esses valores recomendados pela norma, eu posso vir aqui nessa caixa de checagem, e clicar aqui em editar dimensões finais, né? Colocaria aqui, poderia por fim editar a altura útil e o diâmetro, conforme eu queira, conforme você queira. Feito todos esses procedimentos, eu posso escolher aqui o material da parede do tanque, sim, concreto ou alvenaria. Vou deixar concreto. Por fim, se eu quisesse modificar aqui, deixar, por exemplo, com 2,5 em altura útil de 2, a minha planilha recalcula o diâmetro efetivo final, não contemplando o valor da norma. Agora esse valor aqui eu simplesmente adoto os valores da norma. Correto? Eu tenho aqui meus dados gerais, referente à obra, não muito importante agora. E venho aqui no próximo passo, que é editar algumas medidas construtivas do meu tanque séptico. E já automaticamente identificou o tanque séptico como sendo cilíndrico. Eu tenho aqui alguns valores construtivos, que podem ser vistos aqui também nas imagens, tá bom? Em que eu vou alimentar. Caso você tenha, você insira esses valores, tá bom? Mas eu vou usar aqui uns valores recomendados. Vou aqui colocar esse valor de A, que seria esse valor aqui, e B, essa medida, como 25 centímetros. Lembrando que as medidas todas aqui são inseridas em metro, salvo mediante aqui a inserção desses dados. Eu vou para o próximo passo, que seria editar o filtro. Bom, o filtro já seria aqui a norma que contemplaria o mesmo, seria a NBR 13.969, no qual o cálculo do volume útil do meu filtro anaeróbio seria aqui essa equação, sendo que o volume mínimo para o meu filtro anaeróbio seria de 1.000 litros, camada filtrante, meio filtrante 1,2 metros o máximo, e a altura da camada de brita, que seria o filtro, o meio filtrante de 0,6, e a altura do fundo falso, já incluindo a espessura da laje, também de 0,6 metros. Tenho também algumas tabelas para auxiliar o dimensionamento, né? Igualmente a outra norma anteriormente apresentada. A planilha também já faz esse cálculo automaticamente, calculou o volume útil da norma. Coloco alguns valores aqui construtivos. Ele calculou um diâmetro de 2,5. Vamos supor aqui também que eu adote o valor de 2,5. Você pode também adotar um valor aqui igual ou superior. Calculou um volume final de 5.891, deu maior que o volume da norma, porque ele arredondou para um número mais próximo de 5 em 5, valores em metro. Salvo também este meu exemplo do filtro, vou para o sumidouro. Já o sumidouro, eu preciso ter um dado muito importante do solo, que seria aqui mais ou menos o coeficiente de infiltração do mesmo. Bom, a planilha adota dois métodos. Ou você entra com a taxa de percolação do solo, ou seja, o tempo de infiltração, fazendo aqui esse ensaio. Eu venho e insiro esse dado aqui, posso ver aqui a tabela da norma, tá bom? Insiro a minha taxa de percolação em minutos por metro
E através da taxa de percolação eu consigo obter a minha taxa de aplicação diária, que seria o coeficiente de infiltração em metros cúbicos por metro quadrado por dia. Valores intermediários, a planilha interpola. Vamos supor que eu tenho também aqui o meu tipo de solo através de um SPT, através de uma avaliação. Também, pelo tipo de solo aqui definido, eu consigo já colocar diretamente, sem a taxa de percolação, o meu coeficiente de infiltração. Vamos supor que eu tenha aqui um solo bastante poroso, com a capacidade de infiltração bastante grande, com um valor de 120 litros por metro quadrado por dia. Calculo minha área de infiltração. Suponho que eu adote aqui um diâmetro de 3. Eu tenho aqui uma altura útil de 3 metros. Valores construtivos e valores construtivos. Também salvo o meu sumidouro. Mediante todo esse procedimento, a inserção desses dados, a planilha já buscou todos os valores, colocou valores construtivos. Eu posso finalmente aqui entrar na parte de detalhamento para o CAD dos 3 componentes que eu dimensionei. Venho aqui em detalhar. Tenho aqui essas 3 seções, tanque, filtro e sumidouro. Primeiro eu vou fazer o detalhamento do tanque. Clico em detalhar para o CAD. Vou simplesmente para a aplicação do AutoCAD. Vou na linha de comando e vou colar. Ou simplesmente dar um Ctrl V. E de maneira dinâmica e automática eu consigo, sem muito trabalho, fazer um detalhamento totalmente automatizado do meu tanque séptico, com o corte transversal e o corte em planta, já com a cotagem dos elementos necessários para serem inseridos em projeto. Agora o desenho do meu tanque cilíndrico em planta. Ele automaticamente já aplicou aqui a escala 1 para 25. O desenho estava em milímetros. Então, se for inserir uma folha aqui de projeto nessa área, usaria também uma folha em tamanho em milímetros para fazer aqui a compatibilização das escalas. Vou aqui para a minha próxima guia, eu sempre abro uma nova guia para poder inserir o próximo objeto. Filtro, detalhe para o CAD. E sem nenhum esforço, também faço o meu detalhamento, no caso do filtro anaeróbio. Certinho, fez aqui todo o detalhamento, vocês podem ver. Valores mínimos por norma, fundo falso, camada de brita, o tubo guia de PVC de 200 mm para inspeção, o detalhe em planta do meu filtro anaeróbio e por fim vamos fazer aqui o detalhamento do sumidouro. Também o mesmo procedimento, vou para AutoCAD, dou um Ctrl V, seria aqui um colar, um peste. Eu consegui também agora de maneira automática finalizar aqui o meu detalhamento em poucos minutos, também do meu sumidouro. Vocês podem ver. Certinho? E por fim eu posso também gerar o meu memorial de cálculo. Por padrão local que ficará salvo o arquivo seria aqui onde estaria a pasta, né, o arquivo, que seria a área de trabalho.
Você pode escolher algum local diferente, nomear aqui, renomear, colocar o nome que você quiser. Salvo e automaticamente ele vai abrir o PDF com o seu programa padrão desse tipo de arquivo. No meu caso aqui seria o Google Chrome. E ele aqui detalharia o passo a passo, algumas observações e tabelas utilizadas para esse dimensionamento. Vocês podem ver dimensionamento do tanque séptico, equacionamento, demonstração de tabelas, né, esquema aqui do desenho, a tabela total de onde veio esse cálculo, né, as dimensões efetivas, se por acaso eu mudei alguma dimensão, cálculo do filtro anaeróbico, também o mesmo procedimento, apresentação de tabelas, sumidouro, apresentação de tabelas, algumas observações, né, equacionamento, os valores que eu cheguei, uma folha de assinatura do responsável e aqui as referências utilizadas, que são as duas normas vigentes para esse tipo de projeto. Suponha também que você queira trabalhar com um tanque séptico personalizado. Posso simplesmente agora usar um prismático, por exemplo. Prismático, agora eu tenho duas medidas a serem inseridas, o W e o L. Suponha que o W, e lembrando que a menor dimensão dita por norma seria 0,8 metros, 1 metro e um L de 3, eu teria uma altura útil de quase 2 metros. Nenhuma observação, o tanque foi dimensionado corretamente. Porém, se eu quero aqui, por algum motivo, né, o engenheiro queira adotar um valor diferente, que gere um volume no mínimo igual ou maior do que o volume aqui no caso de 5.630, eu poderia chegar e fazer esse cálculo. Vamos supor que eu quisesse um W de 2, né, pessoal, apenas um exemplo, né? Um L de 4,5 e uma altura útil de 2, eu geraria aqui um volume de 18.000, que seria mais que o dobro do meu volume necessário, mas suponha que seja aqui uma hipótese que se realmente fosse necessário fazer isso. Eu venho em editar o tanque, agora o tanque mudou, é um tanque prismático, e ele pergunta quantas entradas eu vou querer. Por norma, eu preciso no mínimo a cada 1,5 metro, né, ter uma entrada aqui. Então vamos supor que eu coloque aqui entrada de duas tampas de inspeção. Eu tenho aqui alguns valores mínimos, correto? Vamos só aqui dar uma atualizada. Isso. Tenho aqui alguns valores mínimos. Ele já pegou todos os dados, né? Vou aqui adotar como 0,3 aqui A e B, que seriam esses valores. Alguns valores aqui padrão. Vem em editar o filtro. Coloque aqui também alguns valores construtivos. Tudo em valores em metro. Agora eu suponho que eu quero adotar agora um filtro de 3. Calculo. O volume final teria esse. Suponha também alguns valores construtivos, tipo de solo. Coloco novamente 120. Ponho para calcular. Diâmetro total de 3 e uma altura de 3. Certo. Ok. Fiz todo esse meu dimensionamento. Posso mandar aqui o meu detalhamento diretamente para o CAD. Então, como você pode perceber, fica muito fácil alterar o tipo de tanque séptico. Alguns valores aqui também, modificar em adicionar tipo. Quais tipos de residência e de edificações o meu projeto irá contemplar. Totalmente dinâmico, muito fácil. Clique em copiado. Vou para o CAD. Eu vou aqui sobrepor esse desenho. Dá um Ctrl V, ele apaga todos os desenhos que estão ativos no meu espaço de modelagem do AutoCAD.
podem ver, ele vai criar duas entradas, que foi realmente o que eu escolhi. Aplicou a escala de 1 para 25. Feito. Vou aqui também no filtro. Dá um Ctrl V. Realizei também o dimensionamento, tubo guia, tubo de entrada, camada filtrante e por fim também o meu sumidor. Ok, aplicou também. Fácil, rápido, em menos de minutos eu tenho todo o meu detalhamento. Posso também gerar o meu memorial se eu quiser. E por aí vai. Tá bom? Lembrando que a norma está aí para ser consultada, tá bom? E com um prévio conhecimento da norma, da área de saneamento, eu posso facilmente utilizar essa planilha que vai adiantar muito o nosso serviço de detalhamento, cálculo, geração de memoriais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer interesse, o link de obtenção da planilha estará na descrição, o meu contato via WhatsApp, tá bom? Qualquer coisa estamos aí, para dúvidas, mande uma mensagem, quiser também obter a planilha, comercializamos a mesma. Então pessoal, muito obrigado, um abraço e até mais.